Olá, concurseira, tudo bem com você? Aqui mais uma vez o professor Gabriel Velasco do IASE. Você já nos conhece, vamos para a nossa terceira aula, tá? Estamos correndo aí para entregar o material todo até antes um pouquinho da data da prova de vocês. Ó, e você que não é inscrito, pretende fazer concurso para outros municípios, já se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo, porque a gente trabalha com leis municipais, lei orgânica, estatuto, código de postura, enfim. E aqui você vai encontrar esse material para vários municípios, tá? Esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo até um pouco complicado de achar, mas aqui você vai achar com a gente. Então, bora para a aula, tá? Vamos ver se a gente, mais essa, mais outra, a gente fecha esse conteúdo aí e faz um pouquinho de questões com vocês, tá? Então, pessoal, seguindo aí, nós paramos no artigo 67, tá? Aqui a gente vai falar agora do adiantamento, das indenizações, do auxílio escolar e do auxílio alimentação, falando aí de alguns benefícios, tá? Para o servidor. Seção 1, a gente falar das diárias. Artigo 68, servidor se deslocar em caráter eventual ou transitório do município, emissão de serviço, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de hospedagem e alimentação, cujas condições para sua concessão serão estabelecidas por decreto do chefe do respectivo poder, tanto do executivo quanto do legislativo. Parágrafo único. Conceder-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio, de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme decreto do chefe do respectivo poder. Deixa eu dar uma voltada só para falar das diárias, pessoal. Ó, a diária aí, no caso, você recebe antes da viagem, tá bom? Se você não se deslocar, tem que devolver, ok? Então você, antes de viajar, já é depositado, até porque é para você custear a estadia, enfim. Então você tem que preparar isso tudo antes. Das indenizações, artigo 72, o servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos da administração, por força das atribuições próprias do cargo, fará jus à indenização na ordem de 15%, utilizando-se como base de cálculo o preço do litro de combustível utilizado pelo veículo, por quilômetro rodado. Parágrafo 1º. A utilização de veículo próprio dependerá de prévia autorização dos titulares da secretaria e ou órgão de lotação do servidor, aos quais competem o controle e fiscalização da indenização prevista no caput deste artigo, que lemos lá falando sobre o valor também proporcional. Parágrafo 3º. A indenização prevista neste artigo terá caráter de ressarcimento, sendo de responsabilidade do servidor qualquer dano causado ao veículo ou a terceiros, as multas de trânsito e o desgaste de uso do veículo. Seção 3 do auxílio escolar. Artigo 73. Servidor público estável no exercício do cargo, mesmo que nomeado em comissão, terá direito a auxílio escolar na forma de bolsa de estudo para frequentar curso em nível técnico ou superior, conforme lei específica. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Pessoal, nem todo mundo que está em cargo comissionado, tá legal? Não é servidor. O cargo comissionado, ele está ali, ele não depende de concurso público, ok? Mas ele pode ser ocupado por quem é da administração e quem não é. Então, no caso aí, ó, o servidor público estável que foi nomeado para cargo em comissão. Esse cargo em comissão que é de livre nomeação e exoneração. Tá legal? Às vezes tem um comissionado que não fez concurso, tudo bem. Às vezes tem um comissionado que é concursado, tudo bem. Tá? Mas ele será colocado e retirado a critério da administração. Seção 4 do auxílio alimentação. Auxílio alimentação na forma poderá ser pago mediante lei específica para o auxílio de suas despesas com alimentação. É um pouquinho
Peguei mais a base lá, o iníciozão lá de todos os artigos aí para a gente fazer os comentários. Capítulo 9 das licenças, seção 1 das disposições gerais. Artigo 81. São consideradas para efeitos de lei específica posterior as seguintes licenças: licença médica, por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de acompanhamento do cônjuge ou companheiro, para prestação de serviço militar, para concorrer a mandato eletivo e da licença para exercer mandato eletivo, para fruição de férias, prêmio, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato classista, conforme lei específica, provimento em comissão e função gratificada em órgão da União, do Estado ou município, inclusive da administração indireta. A administração direta é aquela que está fora daquele âmbito ali da prefeitura, secretarias e tal. Parágrafo 1º. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença remunerada, sob pena de abertura de processo administrativo. Tá? Se ele está de licença remunerada, ele não pode exercer nenhuma atividade remunerada. Já houve casos aí do camarada, ele está de licença para tratar de doença, tá? E ter uma foto dele no Facebook, tá? Ou viajando, teve caso assim, de estar passeando, viajando, e teve um também que estava trabalhando em outro lugar. Não pode, está de licença remunerada, não vai, ele não pode estar trabalhando em outro lugar ou passeando, tá? Se essa licença for, por exemplo, para tratar de saúde, como exemplo. Parágrafo 2º. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Seção 2. Licença para o serviço militar obrigatório. Artigo 82. Ao servidor convocado para o serviço militar e outros encargos de segurança nacional, será concedida licença remunerada, descontada mensalmente a importância que receber na qualidade de incorporado. Parágrafo 2º. Concluído o serviço militar, o servidor reassumirá imediatamente, sob pena de perda da remuneração, se a ausência exceder 30 dias e demissão por abandono de cargo. Então, concluiu o serviço, está de licença para serviço militar obrigatório, terminou a licença, ele assume imediatamente, tá? Excedeu 30 dias aí, esse prazo, poderá ser demitido por abandono de trabalho. Licença para atividade política, artigo 83. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, e licença remunerada durante o período eleitoral. No parágrafo 4º, caso seja eleito, ficará afastado do seu cargo a partir da posse, se assim o exigir o exercício do cargo eletivo. Porque tem... a gente vai dar uma olhada aqui, eu já ia falar, porque tem alguns casos. Vamos ver o parágrafo 5º. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá, ou seja, receberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo do subsídio do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, ele deverá optar pela remuneração de um dos cargos. Tá? Então, no cargo de vereador, há compatibilidade de horários, ele vai lá, recebe a sua remuneração como servidor e como o vereador, no cargo de vereador. Não há compatibilidade, ele vai optar por um dos cargos. Parágrafo 6º. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, tá? Mas para aposentadoria, enfim, será contado. Mas para promoção por merecimento, não será contabilizado. Seção 4 da licença para tratamento de saúde ou de decorrência de acidente de trabalho, artigo 84. Serão concedidos aos servidores públicos licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica
sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Parágrafo 1º. A licença de 5 a 15 dias se dará através de inspeção por médico oficial do município. Professor, beleza, para tratar de saúde a pedido, ele se sentiu doente ou teve algum acidente, foi se tratar. Beleza. E de ofício? Bom, às vezes há uma suspeita que o servidor esteja com algum tipo de moléstia. E a administração, ela entende que ele deve se afastar para averiguar, tá? Para fazer exames. Isso seria de ofício, tá? Quando a administração entende, ela detecta algo e mesmo o servidor não detectou. Aí ele vai lá e o afasta de ofício. Artigo 87. O servidor em licença para tratamento de saúde não exercerá qualquer atividade remunerada ou não incompatível com o seu estado de saúde, sob pena de interrupção imediata da licença e ressarcimento à administração pública municipal dos valores recebidos durante o período respectivo, bem como submissão a processo administrativo disciplinar. Beleza? Pessoal, a iluminação não está muito legal porque a ring light deu um probleminha, tá? Mas a gente está ajustando isso. Artigo 89. Considerado apto em inspeção médica, o servidor reassume o exercício do cargo, sob pena de serem computados como faltas injustificadas os dias de sua ausência. Seção 5. Dá licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 92. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta, enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional mediante comprovação por médico oficial. A licença concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo até 15 dias por ano, podendo ser prorrogada por até 90 dias sem remuneração mediante parecer do médico oficial. Então, vamos lá. Até 15 dias por ano, tá? Ele vai poder acompanhar lá o seu ente querido sem prejuízo da remuneração. Legal? Essa licença aí, ela poderá ser prorrogada por até 90 dias, porém, tá? Será sem remuneração. Tá? E também dependerá do parecer do médico oficial. Licença por motivo de afastamento do cônjuge. Artigo 95. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo nos poderes executivos e legislativo, federal, distrital, estadual e municipal. A licença será de 4 anos e sem remuneração. Parágrafo 3º. O pedido de licença de que trata este artigo não será computável como tempo de serviço para qualquer efeito. Seção 7. Dá licença para tratar de interesses particulares. O artigo 96 diz que, a critério da administração, poderá ser concedida ao servidor, ou seja, ato discricionário, ocupante, poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, e ao ocupante de função estável licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 2 anos sem remuneração, admitida a prorrogação por igual período. Várias informações nesse artigo. Vamos lá. Primeiro, para ser concedida essa licença, ele deverá ocupar cargo efetivo, provimento efetivo, fez concurso, beleza? Não poderá estar naqueles 3 anos de estágio probatório, tá? Já está ocupando lá o seu cargo efetivo, aí ele poderá pleitear essa licença para tratar de assuntos, interesses particulares, pelo prazo de 2 anos, até 2 anos, e isso será sem remuneração. E poderá ser prorrogado, como está lá, a critério da administração, por igual período. Parágrafo 2º. A licença poderá ser interrompida a pedido do servidor ou no interesse
do sistema municipal devidamente motivado. Parágrafo 3º. Não se considerará nova licença antes de decorrido 2 anos do término da concessão da última licença, prazo equivalente ou do afastamento, contado do término da licença. Então, finalizou a licença. Dentro do prazo de 2 anos, não pode pedir uma nova licença desse aí para tratar de assunto particular. Seção 9 da licença gestante, adotante e de paternidade. Artigo 102. Será concedida a licença servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, conforme previsto no regime geral de previdência social e ainda a prorrogação de 2 meses prevista na lei complementar. Então, tem lá 120 dias e poderá pedir, tá? Solicitar prorrogação de 2 meses, porque tem uma previsão em lei complementar. Artigo 103, mais o prazo é 120 dias, tá? Licença gestante aí. Artigo 103, pelo nascimento do filho, o pai, servidor público municipal, terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos, cabendo providenciar o registro civil neste período. Artigo 104. A servidora adotante, ou que obtiver a guarda judicial para fins de adoção, será concedida a prorrogação na seguinte proporção: 30 dias no caso de adoção ou guarda judicial de criança até 1 ano de idade, 15 dias no caso de adoção ou guarda judicial de criança de 1 ano mais 1 dia, tá? Até 2 anos. Aqui, pessoal, ele fala a servidora, mas eu acredito que o servidor também, tá? Então, aí, 30 dias se tem 1 aninho, 15 dias se vai de 1 ano e 1 dia a 2 anos. Artigo 105. A gestante, por prescrição da perícia médica oficial, poderá ser readaptada em função compatível com o seu estado de gravidez a contar do 5º mês de gestação até o parto, tá? Capítulo 10 das concessões. Artigo 106. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. Primeiro, por 1 dia por trimestre para doação de sangue. 1 dia para alistar-se como eleitor. 1 dia para alistamento militar. Luto por 2 dias consecutivos por falecimento de avós, sogros, tios e cunhados. 7 dias consecutivos em razão de casamento, falecimento do cônjuge, companheiro ou companheira, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmão. Tá? Então, 2 dias. Avô, sogro, tio e cunhado, tá? E 7 dias nos demais casos. Artigo 107. Para amamentar o próprio filho, com até 6 meses de idade, a servidora lactante terá direito a 1 hora de descanso para cada 4 horas de trabalho, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Seção 1 do afastamento para servir em outro órgão ou entidade. Artigo 108. O servidor poderá ser cedido mediante solicitação para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, do Estado e do município, mediante convênios, nas seguintes hipóteses: para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, para a prestação de serviço essencial no âmbito do município de interesse da municipalidade, a outras esferas do governo e entidades, com ônus da remuneração para o município, em casos previstos em leis específicas. A cessão far-se-á mediante portaria. Tá? Então, houve a cessão, tem um acordo. Isso aí se dará por portaria. Artigo 109. O servidor estável poderá ausentar-se do município para estudo, sem remuneração, desde que autorizado pela maior autoridade que estiver subordinado. Parágrafo 1º. A ausência de que trata este artigo não excederá o período de duração do estudo objeto da licença. Cessando o motivo da licença, o servidor terá prazo de 30 dias para reassumir as funções de origem do município, sob pena de serem consideradas justificadas suas faltas a partir desta data. Beleza? Então, o prazo lá demora 4 anos. Ele vai ficar 4 anos de licença, não poderá exceder esse período. Certinho? Capítulo 11 do direito de petição. Aí a gente entra num ponto que a gente demanda de mais atenção.
Em defesa do direito de interesse legítimo é assegurado, artigo 113, tá? É assegurado ao servidor requerer, pedir consideração e recorrer na esfera administrativa na forma da Lei 9.784, observadas as seguintes normas. Vamos lá. Inciso 1º. A petição dirigida à autoridade competente para decidir será encaminhada por intermédio do superior hierárquico imediato, se for o caso, o qual a despachará no prazo de 15 dias. E ficou apertadinho, mas tem o inciso 2º aí. Ó. O prazo para decisão, qualquer que seja a instância, é de 30 dias, ressalvada a necessidade de diligência ou parecer especializado, caso em que o prazo será de 90 dias, beleza? Então, ó, aí o despacho, recebeu, ele vai despachar em 15 dias, esse é o prazo. Aí ele vai ler lá, ó, vai decidir na instância lá, qualquer uma que seja, que ele fala aqui, tem 30 dias. Mas se demandar aí de diligência, parecer especializado, esse prazo ele vai para 90 dias. Inciso 5º. Nenhum recurso ou pedido de reconsideração pode ser dirigido à mesma autoridade por mais de uma vez. 6º. Os requerimentos, recursos ou pedidos de reconsideração não têm efeito suspensivo. Esse ponto é importante, tá? Requerimento, recurso, pedido de reconsideração não tem efeito suspensivo. O direito de requerer prescreverá. Vamos lá, esse ponto é importante, isso é cobrado, tá? Em 5 anos, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade ou que afetam o interesse patrimonial em créditos resultantes da relação de trabalho. E 1 ano nos demais casos. Então, aí a gente tem suspensão, exemplo. O prazo para recorrer ou pedir reconsideração é de 15 dias contados na data da publicação ou da data em que o servidor for cientificado pessoalmente. Tá legal? 9º. O pedido de reconsideração e o recurso interrompem o prazo da prescrição. Isso aqui é interessante também. Tá? O pedido de reconsideração e o recurso interrompem o prazo de prescrição. Guarde isso aí. Artigo 114. A administração deve rever seus atos a qualquer tempo quando derivados de legalidade ou inconstitucionalidade. Isso, ela deve rever, porque todos os atos da administração, pessoal, ilegais, eles são nulos. Beleza? Então, por isso que ela tem que rever os seus atos que foram aí, que contém ilegalidade ou requisitos de inconstitucionalidade. Provas, né, de inconstitucionalidade. Título 5. Do regime disciplinar. Capítulo 1 dos deveres. São deveres do servidor. Coloquei alguns aí no rol. Ser leal às instituições a que servir. Ser assíduo e pontual ao serviço. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Isso aí cai em prova pra caramba, tá? Então, cumpre as ordens superiores, é dever? Sim. Mas se for manifestamente ilegal, pode ser de quem for. Não pode cumprir, tá? 8º, levar ao conhecimento da autoridade superiores irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, ok? Se não fizer isso daqui é o que a gente chama de prevaricação. Representar contra a ilegalidade e o abuso de poder. Não revelar assuntos sigilosos que venha a conhecer em razão do cargo ocupado, salvo sem decorrência de cumprimento do dever legal. Às vezes, sei lá, o processo vai como testemunha, né? Alguma coisa desse tipo. Artigo 116. Será considerado conivente o superior hierárquico que, recebendo denúncia de falta grave cometida do servidor, deixar de tomar as providências cabíveis para a devida apuração das faltas. Aqui também, ó, isso aqui também, acho que cai lá no rol de prevaricação também, né? Quando ele não toma providências, está sabendo de algo ilícito. Capítulo 2, das proibições. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização da chefia imediata. Recusar fé a documentos públicos. Manter sob sua chefia imediata em cargo comissionado ou função gratificada cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau.
retirar, modificar ou substituir, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto pertencente e ou existente na unidade administrativa, revelar fato ou informação que conheça em razão do cargo ou função exercido e de que deveria guardar sigilo, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou para o trem em detrimento da dignidade no exercício da função pública, receber ou propor que lhe seja dada propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições, praticar usura sob quaisquer de suas formas, usura que é empréstimo a juros, tá, pessoal? Embriaguez em serviço habitual ou não. Tem alguns casos que fala em habitual, mas aqui ele está falando que habitualmente ou não. Capítulo 4 do abandono de cargo e da inassiduidade. Tá? A gente chama de inassiduidade habitual. Né? Artigo 120. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, será adotado igual procedimento sumário, como previsto no artigo 146 desta lei, observando-se especialmente, o artigo 146 nós vamos ver, a indicação da materialidade que dar-se-á, na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 dias. Então, para abandono de cargo, superior a 30 dias. Inassiduidade habitual, a linha B, para indicação dos dias de falta identificada ao serviço, por período igual ou superior a 30 dias intercalados, tá? 30 dias interpolados, durante o período de 12 meses. Ele faltou 5 dias em janeiro, 5 dias em fevereiro, enfim. Aí ele fez aí 31 dias nesse período de 12 meses. Tá? Então aí ele será devidamente punido, tá legal? Se isso acontecer no período de 12 meses. Das responsabilidades, capítulo 5, artigo 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Tá? Então, civil, penal e administrativamente, o servidor responde. Artigo 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo à administração pública municipal ou a terceiros. Então, tendo culpa ou não, sendo intencional ou não, ele será responsabilizado civilmente. Artigo 123. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Então, civil, pessoal, tá? Prejuízo à administração pública municipal a terceiros. Civil administrativo é no desempenho do cargo ou função, tá? Sendo também omissivo ou comissivo, com intenção ou sem intenção. Artigo 124. A responsabilidade penal abrange as contravenções e os crimes imputados ao servidor nessa qualidade. Artigo 125. As sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se, sendo independentes entre si. Tá? Então, ele vai responder civil, penal e administrativamente. Por isso que elas são independentes entre si. Artigo 126. A responsabilidade administrativa do servidor é afastada no caso de absolvição criminal, que negue a existência do fato ou da sua autoria. Legal? Bom, finalizamos aqui a nossa penúltima aula. Vamos para a nossa questão. Você vai pausar o vídeo, vai responder e a gente já volta com o gabarito e as devidas considerações. Ufa, voltamos aí. Pessoal, marque a alternativa, ele quer a correta, com base no Estatuto dos Servidores de Coqueiral. A primeira aí, que a letra A diz, a sessão para servir em outro órgão far-se-á mediante decreto. Opa! No artigo 108, parágrafo 4º, ele diz que a sessão far-se-á mediante portaria. A nossa alternativa A está incorreta porque ela diz que a sessão para servir em outro órgão vai ser mediante decreto. Não é portaria.
Então, aí a letra A está incorreta. Vamos seguir para ver a B. A letra B, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. Pessoal, certinho, nós vimos isso aí na aula e ele responde sim, cada esfera, civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular, consta no artigo 121. Então, a letra B é o nosso gabarito. Vamos analisar rapidamente a C e a D para vermos em que estão equivocadas. Ó, letra C. As sanções civis, penais e administrativas, em qualquer hipótese, poderão acumular-se. Bom, não é bem assim. Tá? O artigo 125 ela diz o contrário. Diz que as sanções, sendo elas civil, penal ou administrativa, podem acumular-se, tá? Sendo independentes entre si. Ele diz aqui que em qualquer hipótese poderão acumular-se. Não, exatamente o contrário. Tá? Elas poderão acumular-se. Tá legal? Letra C está incorreta, vamos analisar a D. Não interrompem o prazo de prescrição, o pedido de reconsideração e o recurso. Bom, artigo 113, aí no parágrafo, no inciso 9, fala exatamente o contrário. Ó. O pedido de reconsideração e o recurso, eles interrompem o prazo da prescrição, sim. Na opção dele, diz que não interrompe o prazo de prescrição, o pedido de reconsideração e o recurso. Tá? Então, aí, pessoal, ó, nosso gabarito mesmo ficou sendo a letra B de bola. Tá legal? Que o servidor vai responder nessas três esferas aí, civil, penal e administrativo. Legal? Bom, finalizamos nossa terceira aula aí. Um grande abraço para você aqui do professor Gabriel Velasco. Você que não é inscrito, ó, se inscreva, ainda dá tempo. Acione o sininho, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, que você nos ajudará muito, 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 muito. Tá bom? Pessoal, mais uma vez aqui, ó, um grande abraço, IASE, Instituto Aprendendo do Zero, trabalhando para a sua aprovação. Nosso Instagram, o @instituto.iase.oficial. Também a gente está no TikTok, está no Facebook, no Instagram. Siga a gente lá, dá uma olhadinha nas redes sociais que nós temos. Tá? Um forte abraço, até a próxima aula, nos vemos em breve. Tchau!